Tudo bem, pessoal? Boa noite aí, tá? Esse vídeo aqui, pessoal, eu tô gravando como complemento daqueles vídeos que a gente vem falando aí e desenvolvendo sobre o racismo, tá? Nesse vídeo aqui eu vou falar de alguns conceitos, tá? Da própria ideia de raça, de um conceito derivado da ideia de raça, né? Que é a racialização, que a gente chama de racialização, da etnicidade, o que seria etnicidade dos grupos minoritários aí, tá? Então, esse vídeo é sobre isso aí, que eu vou falar um pouquinho, tá? Pessoal, lembrando aí que os outros vídeos que eu postei lá no meu canal são vídeos que falam justamente daquelas teorias racistas, né, racialistas do século XIX, como que aquelas teorias elas se propagaram aí pelo mundo, pela Europa, pela América, e, e como que isso acabou se tornando tão catastrófico, né, lá na Alemanha com Hitler, né, que através dessas teorias matou, exterminou da face da terra lá milhões de judeus, né, milhões de soviéticos. Tá? Então o peso disso foi no passado muito grande e ainda é. A gente sofre isso ainda hoje, né, de alguma forma ou de outra. Né? O que fala da escravidão no Brasil? O Brasil aí 300 anos de escravidão, o último país da América a abolir a escravidão. Então é uma coisa que ainda, de certa forma, pesa. Então esse é o tom, essa é a toada aí que eu vou falar dessas questões, desses conceitos aí, tá? Pessoal, então o que eu tenho para falar? Depois do que o Hitler fez e o que o exército alemão fez, matando aí essas milhões de pessoas aí, essas milhões de vidas acabaram morrendo, padecendo na mão dos nazistas. Os nazistas, graças aí a Deus, né, acabaram perdendo a guerra. Muitos aí foram culpados, enforcados. O Hitler teria se matado, enfim. A Alemanha ela perdeu a guerra. Só que no pós Segunda Guerra Mundial, o que aconteceu, né? Por conta desse holocausto que houve, né? Pegava mal, passou a pegar mal falar de raça, passou a pegar mal a trazer essas questões, né, de superioridade de sociedades com relação a outras sociedades por conta do que o Hitler tinha feito. Então, o conceito de raça, nesse sentido, ele ficou um pouco que relegado aí, né, deixado um pouco de escanteio. E o termo, de certa forma, ele passou por uma espécie de atualização, se a gente pode falar assim, tá? Então, raça, muitas vezes, ou que está atribuído à ideia de raça, é justamente o que uma determinada sociedade atribui, né, torna significativo naquela sociedade. Então, o que uma sociedade torna significativo e coloca como algo de relevância é o que a gente pode trazer para o conceito de raça. Por exemplo, aqui no Brasil, a questão da cor da pele é uma questão que ainda é colocada e ainda é uma questão que gera discussão. Um exemplo que a gente dá são as periferias. As periferias são compostas hoje, brasileiras, né? São compostas hoje, em sua maioria, por negros e pardos. Os presídios, hoje, os presídios públicos, né, brasileiros são aí compostos, em sua maioria, de negros e pardos. Então, essas questões, certos tipos de trabalho, por exemplo, existem trabalhos destinados, ou muitas vezes que cabe, nessa estrutura da sociedade brasileira como ela é, a negros e pardos. Certo? E aí tem depois uma outra questão, né, de gênero tal, que a gente pode falar aqui, tá? Mas essa é a estrutura. Então, o que a sociedade coloca como relevante, ela vai aparecer. Isso que eu estou falando são estatísticas, tá, pessoal? Existem estatísticas que comprovam tudo isso que eu falei. Você pega lá o IBGE, tá? As estatísticas do IBGE comprovam tudo isso, tá? Então é isso. Então a raça hoje ela foi meio atualizada nesse sentido, no sentido de mostrar o que a sociedade ela coloca, ela exponencia, né? Ela torna como
significativo na sociedade, no mundo, né, em que a gente vive. Então a cor da pele ainda é uma questão. Nos Estados Unidos, claro que a gente deve olhar, nos Estados Unidos não é Brasil, mas Estados Unidos é próximo do Brasil nesse sentido também, né? Negros e latinos são muitas vezes relegados, né? Deixados de lado naquela sociedade, certo? Então são essas ideias, tá? Bom, uma outra questão que a gente interessante a gente destacar é a questão da racialização, tá? O que é racializar? Um outro termo aí interessante para se falar é racializar. Pessoal, racializar é quando a gente mede o outro, nesse sentido, entre aspas, aí, quando a gente analisa o outro, quando a gente categoriza o outro a partir de um olhar próprio, de um olhar que parte da nossa pessoa, do nosso grupo étnico ou do nosso grupo social. Então, por exemplo, quando os europeus, né, se lançaram ao mar lá no século XV e foram conquistando a África, a Ásia, chegaram aqui na América, eles passaram a hierarquizar, eles passaram a categorizar determinados povos tendo por base o quê? A própria cultura europeia, o cristianismo. Então, nessa escala piramidal, muitas vezes esses outros povos eram considerados povos inferiores ou até mesmo bárbaros, nesse sentido, né? Então, qual que é a grande questão, né? Que num sistema racializado que existe hoje, tá? Aspectos da vida urbana, como emprego, as relações pessoais, habitação, saúde, educação, representação legal, eles passam a ser definidos e limitados por relações de poder. Então essa é a lógica da questão da racialização, tá? Não sei se eu me fiz entender, tá? Mas se você não entendeu, faz um comentário aí no vídeo e coloca, tá? Um outro termo interessante que discute também, traz aí um pouco acrescenta aí um pouco mais de caldo nessa discussão, é o termo etnicidade. Tá? Então, diferente de raça, que traz uma carga aí biológica, ou que por muito tempo, né, trouxe ainda uma carga biológica, né, eugênica, muitas vezes, tá, no sentido de diferenciar os grupos sociais, etnicidade já não trabalha com essa noção, com essa carga biológica. Né? É um conceito caracterizado pelas práticas culturais de determinados grupos e que os diferenciam perante a sociedade em que eles vivem. Tá? Então a língua, a história, né? a ancestralidade, a religião, o estilo de vida, os adornos que esses grupos usam e os diferenciam geralmente de outros grupos. Tá? Então isso que é etnicidade. Então, esse conceito, né, de etnicidade, ele não é um conceito estático, né? Não é um conceito fechado. É um conceito que pode fazer o quê? Ele pode se adaptar à realidade em que ele vive. Então isso é bastante, então isso é bastante interessante. Então, por exemplo, os indianos, que muitos deles, né, foram para a Inglaterra, eles adaptaram a sua herança cultural, a sua bagagem cultural ao cenário inglês, à sociedade inglesa, em muitos aspectos. Os africanos que vieram para cá nos séculos XVI, XVII, XVIII, XIX, eles foram adaptando a sua cultura, né, que era uma cultura variadíssima, à religiosidade aqui portuguesa naquele momento, certo? Da colonização. Então, entende isso? Então, etnicidade é um termo que vai fazer o quê? Ele é passível, ele é flexível, ele é passível de aprendizado, ele é passível de modificação, ele vai se estruturando de acordo com as circunstâncias de um determinado momento e de um contexto histórico, tá? Essa adaptação aí que é muito interessante, tá? Então, por exemplo, a Oktoberfest, né, que acontece aqui lá no sul do Brasil, em Blumenau, é uma imitação da Oktoberfest que acontece na Alemanha. Obviamente não é igual, ela foi adaptada ao Brasil. É um exemplo. Então, nesse sentido. Então, isso é etnicidade. No entanto, pessoal, esse termo em alguns locais, né, falar que etnicizar, né, muitas vezes a gente trata isso como
algo pejorativo, né, ainda em muitos países aí, tá? Grupos minoritários é o último conceito aí, tá, que a gente vai falar. O que seriam esses grupos minoritários, tá? Grupos minoritários, pessoal, geralmente aparecem como setores da sociedade, tá? Eu vou explicar, interessante isso aqui, que tem um ponto bem legal. Setores da sociedade que aparecem em desvantagem em relação ao grupo dominante. Em relação ao grupo dominante. Então, isso são grupos minoritários, tá? Então, e esses grupos minoritários, muitas vezes, né, eles não representam a minoria da sociedade, isso que é o mais interessante, tá? Mas eles estão em desvantagem perante aí uma lógica, né, uma estrutura da sociedade que foi estabelecida e que é propagada. Então, por exemplo, vamos falar as mulheres. As mulheres. A gente sabe que em muitas sociedades as mulheres são a maioria. No entanto, em grande parte aí, ou em muitas sociedades, as mulheres ainda ganham menos que os homens. As mulheres têm menos direitos que os homens. Tá? Então, grupo minoritário chama atenção para a discriminação dos vários grupos que compõem a sociedade. Pode ser deficiente, pode ser judeu, pode ser homossexuais, né, a comunidade LGBT, pode ser por questões de raça. Tá? No entanto, não significa que existam... pode ser que, por exemplo, o Brasil, né? O Brasil é interessante. O Brasil é composto aí, em sua maioria por negros, né? E pardos, no entanto, são grupos aí, né? São pessoas, indivíduos que, se a gente for olhar as estatísticas do IBGE, são pessoas que ganham menos que a maior parcela branca da sociedade, certo? Então é interessante a gente pontuar nesse sentido aí, tá? Então é um vídeo aí pra gente esclarecer algumas coisas. Espero que vocês tenham gostado. Curte aí, dá joinha, tá? E aí a gente vai construindo o canal e vai ficando tudo melhor aí, tá bom? Grande abraço, pessoal. Excelente sábado pra vocês. A gente se vê. Tchau, tchau. Valeu.